E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo em paz, tudo maravilha. Assunto de hoje, Tarcísio, aqui no canal, o que é que a gente vai falar? Coisa simples, ao mesmo tempo não é, mas é muito importante porque já dei algumas explicações em algumas aulinhas sobre o tema, mas sempre está recorrente. Tarcísio, quero fazer minha associação de placa assim, em série, em paralelo com o meu EPWM, o meu MPPT, tantos watts de placa isso, mais tantos isso, meu sistema em 12, em 24. O princípio da associação em placa, pessoal, é simples. Porém, quando coloca as peculiaridades de cada sistema, complica. E é por isso que eu decidi que vocês vão nos comentários ali, pelo menos uma vez por semana, vão me trazer alguns cenários de associação. Eu tenho tantas placas, isso, eu penso fazer isso, aquilo. E a gente vai colocar aqui no quadro, fazer o cálculo certinho para você ter o melhor desempenho. E a gente vai trazer isso, beleza. Mas antes, tenha calma, respire, sem agonia. Porque nós vamos dar o salve, pessoal. Sobre o salve, eu peço a vocês que... Eita, quase me engasgo. Peço aos amigos inscritos do canal que coloquem lá os 3 ou 4 primeiros. Diga, olha, tem que dizer, Tarcísio, manda um salve pra mim, porque às vezes a pessoa diz, estou aqui não sei o que, mas eu não sei se ela quer o salve. Aí eu peguei dessa última vez, eu anotei 3 e 1 deu pra entender, mas diga assim, olha, cheguei, manda um salve pra mim, tô falando de tal cidade, beleza? De tal estado, que aí fica mais fácil a gente pegar ali os primeiros que pediram o salve mesmo, para dizer, olha, Tarcísio, eu quero que mande o salve. Entendeu? Beleza? Se inscreve no canal, ativa olha, o sininho. Gostou não do sininho? Eita, toque de novo, que você é gente boa, a maioria gostou, né não? Pois é, pessoal. Deixa eu olhar. Eita. Letícia, pra quem não der like, serve um prato de linguiça. Vamos falar sério? Pessoal, antes de entrar no assunto de hoje, muito importante, que a gente vai pro quadro, fazer aqueles cálculos que vocês gostam. Eu não posso esquecer não, tem uma chave digital que eu tô preparando aí pra vocês, olha. Essa bichinha aqui, carinha, e ainda tem umas falhinhas que tem que corrigir. Vou fazer um sisteminha aí, tô fazendo um sistema de automação digital aí pra vocês. Menos da metade do preço vocês vão gastar. E ainda vai ter a função no break, que essa aqui não tem. Quem se liga no canal, é só lucro, só vantagem. Coisa boa, né? Vamos entrar aí no assunto. Vamos pro quadro, falar como é que a gente obtém aí a melhor performance na associação das nossas placas. Hoje, vamos trazer um cenário que o colega trouxe aí pra gente. Tarcísio, eu quero associar com mais eficiência minhas 6 plaquinhas de 150 watts. Em 12, em 24, um PWM MPPT. Vamos ver? E aí você já aproveita esse conhecimento para ver se a sua associação está correta ou se você está perdendo. Hein? Às vezes está com 1000 watts lá em cima, associação errada, colocando na configuração errada, indo 700 para a bateria. Olha, jogando energia solar no lixo. Pode não. Pode não. Bora lá pro quadro. Eita, o homem bebeu foi gasolina. O salve dos meninos, esqueci. Mas antes de ir pro quadro, vamos deixar o salve. Amigo Prior, do Rio de Janeiro, olha. Prior, Rio de Janeiro. Um salve. Nosso amigo Manuel Costa, de Altamira, no Pará. Manuel, do Pará. Nosso amigo Marcelo Eletrônica. Um salve. E Arthur Carvalho, de Florianópolis. Um salve. Agora vamos para o quadro. Vamos lá, pessoal. O inscrito disse: vou fazer meu sisteminha em 12 volts. Já tenho aqui 6 placas de 150. Eu quero, Tarcísio, ligar tudo em paralelo num controladorzão PWM de 60 amperes. Vai ficar beleza? Eu digo, vou lhe mostrar com a aula. Não tive nem coragem de responder ali.
E antes de eu começar a desenhar aqui no quadro, eu digo, deixa eu mexer no celular, olhar aqui como é que tá as perguntas dos inscritos. Agora, durante a gravação da aula, aí eu já vi uma pergunta aqui do nosso amigo inscrito Joedson Matos. Aí ele perguntou, Tarcísio, eu quero ligar 8 de 150 em paralelo. Eu digo, Joedson, estou gravando. Se a aula não responder sua questão, a gente faz depois outra. Beleza? Vamos para cá? Pessoal, cenário aí, ó. 6 placas de 150 watts. Nós teríamos 900 watts. Beleza? Primeira coisa, não vamos considerar a perda. Não vou fazer cálculo nenhum aqui. Que tem tantos por cento de perda. Não, a gente faz o cálculo cheio. Depois, no final, a gente calcula a perda geral. Se a gente for quebrar, fazer as vírgulas aqui de perda, disso, daquilo, num cenário que depende de um monte de coisa, a gente não sai do canto. A gente faz como se fosse o cenário perfeito, como se não existisse perda. Só para a gente ter a noção real. Depois a gente aplica as perdas. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer a associação aqui que o inscrito diz. Primeiro, uma placa de 150 tem quantos volts? Não é a voltagem aberta, não. A voltagem uso. 18 volts. Cada plaquinha tem 8,3 amperes. Se eu colocar todas em paralelo, aí veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tudo em paralelo, tudo com seus positivos ligadinhos entre si, todos com seus negativos ligadinhos entre si, o inverso, negativo do lado de cá, positivo do lado de cá. Qual era a voltagem e amperagem resultante desse arranjo aqui, Tarcísio? Voltagem em paralelo permanece a mesma, 18 volts. E amperagem, se uma placa é 8,3 amperes, então 6 placas seria 6 vezes 8,3, que daria 49,8 volts. Amperes, volt não, ampere, menino. Aí o controladorzão dele, 60 amperes, PWM, olha, aguenta, olha, 60, 49, a rocha, que dá beleza, menino. E é só assim, pessoal. E o fio? O fio suporta quantos amperes? Lembre que as plaquinhas tem aí conexões de 6 milímetros, que aí é para suportar nas suas strings aí em torno de 36 amperes. Aí o cabra diz, não, mas aí eu vou emendar, eu vou botar fio de 10 milímetros que suporta 50 amperes. Aí os conectores MC4 perguntam, e eu? E eu não conto não, eu só aguento 36, eu sou de 6 milímetros. Vai costurar uma corrente de navio com a coleira de cachorro, Olha, não me diga um negócio desse não. Pois é, pessoal, imagine os fiozinhos aqui das placas, tudo de 6 milímetros, suportando aí 36, aí eu faço um arranjo que já passa por esses fios aqui, tudo 49,8 amperes. O sistema aí já sobrecarregado. Mas não vamos nem pensar nisso. Pronto, vamos dizer que não fosse, que fosse as placas fosse tudo de 10 milímetros e aguentasse essa corrente aqui. Vamos jogar no PWMzão. Vai trabalhar em quantos volts? 12 volts. Então, sei que a maioria dos PWM de 12 volts não suporta mais do que 18. Um chega a 20, 21. Mas esse modelo aqui, que tá de exemplo, ele suporta 18 volts de entrada no sistema de 12. Se eu quiser botar mais, eu tenho que trabalhar com 24, que aí eu poderia colocar de entrada 36 volts. Mas no sistema de 12, que foi o perguntado. Vamos lá, aí entrou aqui, aí 18 volts, entrou 49,8 amperes. E aí, Tarcísio, a eficiência? Primeira coisa, o PWM não converte nem 1 volt em ampere. O máximo que ele faz é regular a tensão. Vou deixar aqui no card uma aula que eu já falo sobre isso, para você entender mais direitinho como é que funciona o PWM. Depois você assiste lá. E como é que ele funciona aqui? Pronto, entrou 18. Aí o máximo de voltagem que ele vai sair é o de carga rápida, não é isso, pessoal? 14.4. Depois ele vai cair para 13.8, 13.6, depois, dependendo da configuração de vocês.
mas a voltagem máxima que ele vai deixar é o 14.4. Vamos dizer que a gente trabalha com essa tensão aí de recarga, que é a mais padrão para todas as baterias. Então veja só, 6 plaquinhas de 150 que daria 900 watts, a gente já teria aqui 14.4 volts, que entrou 18, mas só sai 14.4, ele só regula. E amperagem, vamos dizer que não tivesse perda nenhuma, e essa amperagem de 49.8 está vindo da placa entrasse, e saísse aqui sem perda nenhuma, olha, só com essa baixada de tensão, de 18 para 14.4, sabe quanto é que você já perdeu aí nas placas? Olha, quase 200 watts. É isso aí que o teu PWM faz com a tua produção solar. Não, mas eu gosto dele, beleza. Tem uso que tem que ser ele, mas não é todo uso. Na verdade é o mínimo de uso possível. Alguns sistemas que não tem jeito. Uma plaquinha de 150, um sisteminha de 12 pequeno, e aí não tem jeito, tem que ser um PWM. Mas tinha que ser o MPPT para aproveitar esses 900 watts e converter e mandar para a bateria os mesmos 900 watts. Deu para entender essa primeira parte? De 12 volts, olha o tamanho. Tarcísio, vamos, pronto. Mas já que já não pode assim. Eu já tinha desconsiderado a amperagem máxima do fio, que era 36 amperes, já estava aí trabalhando forçado com 49.5. E o que é que a gente faz para corrigir isso? Para funcionar melhorzinho um pouquinho. Para corrigir isso, pessoal, eu não poderia colocar aqui nesse sisteminha aqui. O ideal era que eu dividisse essas 3 placas aqui. Eu colocaria 3 em paralelo num controlador de 30. A voltagem ia estar beleza, os 18. E a amperagem ia estar 3 plaquinhas, ia estar 24.9. Eu ia botar um PWMzinho de 30, 3 plaquinhas nele, ia sair os 14.4, ia sair praticamente 25 amperes, dentro da amperagem dos fios, da string, das placas, e as outras 3 eu ia botar em paralelo em outro PWM de 30, e os 2 iriam ficar aqui, tudo ligadinho no mesmo banco de bateria. Iria funcionar dentro da amperagem, da corrente, das plaquinhas, das 3 placas, iria trabalhar com a corrente aí do controlador, 30 amperes com 25, os fios ia estar tudo calculadinho, ia suportar 36 amperes, só ia estar passando no máximo 25, e aí funcionaria bem dentro das normas, utilizando a corrente correta para o fio, porém ainda com perda. Por quê? Porque nós estaremos de 900 watts de placa, nós só estaremos aproveitando 717. Olha o tanto de perda. Entendeu? Isso no sistema de 12 volts. E aí, vamos fazer uma simulaçãozinha agora dessas 6 plaquinhas aqui de 150, se fosse um controladorzinho MPPT. Hoje é no sistema de 12 volts, beleza? Vamos lá. Antes de entrar no MPPT, rapidinho, aí eu esqueci essa parte aqui. Ah, mas e se eu colocar 2 em série, mais 2 em série, mais 2 em série e fechar o paralelo dessas 3 séries? Aí eu teria 36 volts, porque eu somei aqui 18 com 18 daria 36. Como tem 3 paralelos, eu somaria a corrente, iria para 24.9. Em 12 não ia dar, por quê? Porque o PWM, quando ele vai trabalhar em 12, que é o nominal, mas é 14.4 aqui, a voltagem real para as baterias, ele só suporta 18 volts. Então eu não poderia usar essas placas associadas em série para ligar no PWM funcionando em 12 volts. Se o seu banco de baterias fosse em 24, aí sim, no limite, mas poderia. Por quê? Porque em 24 volts, esses PWM eles já suportam aí até 36 volts. Aí daria para me ligar essa associação em série paralelo no PWM quando o banco fosse em 24 volts. Beleza? Vamos para a próxima. Para finalizar, pessoal,
Se o cenário fosse agora as 6 plaquinhas de 150 com um controlador MPPT dos mesmos 60 amperes. E agora com esse cenário? Aí vamos lá. Lembra aquela primeira associação? Todas as placas em paralelo de 150, que nós teríamos aí 18 volts por 49,8 amperes, que seria a soma da amperagem das 6 placas, da corrente. Que tem gente que eu falo amperagem, é corrente amperagem, pessoal. Para aprender, tanto faz aqui, corrente e amperagem. A mesma coisa, só termo técnico diferente. Vamos lá, aí teríamos aqui 18 volts, 49,8 amperes. Poderia jogar aqui no MPPT, Tarcísio? Vamos lá. Configuração está em quanto? Do banco de baterias. Nós estamos trabalhando em 12 volts. Em 12 volts, pessoal, a maioria dos MPPTs, ele tem uma tensão mínima para que essa máquina funcione corretamente, convertendo toda a voltagem excedente em amperagem. E nesse caso aqui, quando você vai trabalhar em 12 volts, ele pede que no mínimo jogue 21 volts aqui na entrada. Então a associação dessas placas aqui, todas em paralelo nele, então estaria errado, porque ele não faria o aproveitamento máximo. Mas eu botei liga. Liga, pessoal. Vai entrar aqui toda essa voltagem, vai entrar a corrente e, dependendo da situação, vai funcionar como se fosse um PWM, porque ele não vai ter a tensão mínima para que essa máquina converta o excedente de voltagem em corrente. E aí você pode estar só rasgando seu dinheiro, usando o MPPT como se fosse um PWM com um mero regulador de voltagem, de tensão. O cenário ideal seria, aí nesse caso, a gente faria a associação série paralelo, que é colocar duas em série, mais duas em série, mais duas em série, e depois botar todas em paralelo, um paralelo de 3 séries, onde a gente ia obter 36 volts, mais do que o 21 que o MPPT precisa para fazer a máquina dele produzir filé, e teríamos aí os 24,9 amperes. E aí a magiquinha ele ia fazer, ele ia pegar essa voltagem aqui, os 36 volts, ele ia reduzir para 14,4 e, diferente do PWM, o resto não ia se perder não, ele ia converter cada voltzinho desse aqui em ampere e a gente ia obter aqui o máximo. Por quê? Presta atenção nisso aqui. O controlador MPPT, esse aqui, é de 60 amperes. Então, qual seria a potência máxima que ele podia entregar? Basta multiplicar 60 amperes vezes a potência, a voltagem que ele está entregando, que é 14,4. Então, no máximo, ele vai entregar aqui em 12 volts, que seria 14,4, ele vai entregar 864. A gente não está jogando 900, então tá beleza. Tem mais placa, mais potência em placa do que o que ele libera. Mas estaria aproveitando aí o máximo possível. Se ele fosse maior, tá? Se fosse de 70 amperes, aí ele ia entregar os 900. Isso desconsiderando as perdas. Ele ia entregar aqui, nesse caso, pelas quantidades de placa que a gente tinha, ele ia entregar 62,22 amperes. Só não vai descer os 62, por quê? Porque ele é limitado a 60. Então ele vai sair os 14,4, 60 amperes de corrente. Aqui. Se fosse um PWM, a gente já viu, ele ia entrar 900 e ia sair no máximo 700 e alguma coisa. Aí na parte anterior. Veja, qual é que vale a pena, pessoal? Investir um pouquinho mais no MPPT ou jogar aí por hora 200 e tantos watts por hora durante 7 dias na semana, durante 30 dias no mês, durante vários anos que você fica com um PWM. Com isso eu estou dizendo que não pode usar o PWM? Pode, e tem sistema que só vai ser com ele. E quando a gente começa no sistema de energia solar, a maioria a gente trabalha com ele, por causa do preço. É o mais barato, é o mais acessível, e dá para a gente montar sisteminha muito fácil com 12 volts e uma plaquinha, 2 plaquinhas. Apesar que com 2 plaquinhas, se você arrumar um MPPT, olha, você dá um pau, porque você consegue aproveitar bastante seu sistema. Deu para entender? Qual é o melhor aí na associação de 6 plaquinhas de 150? Tem aí a associação, se for PWM, tem aquela dos 2 controladores. E se você puder botar um MPPT, a configuração melhor para você usufruir dos seus 900 watts aí de placa é essa aqui.
Dúvidas? Comenta aí, diga o seu caso pra gente aí fazer uma aulinha sobre sua associação. Valeu!